tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar. A riqueza que esse versículo nos traz, poderíamos estar aqui discorrendo várias coisas, pois Jesus, nesse momento que estava em Cesareia com seus discípulos, ministrando ao coração deles, trouxe a eles essa revelação. Tinham perguntado no verso 13 assim: quem diz os homens ser o filho do homem? O que as pessoas dizem sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E diz a Bíblia aqui que uns disseram: tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? No verso 16, irmãos, Pedro disse: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, nesse momento, está tendo uma tremenda revelação. Esse aqui é o momento ápice do ministério de Jesus, porque Pedro agora, como um apóstolo, como um discípulo, está dizendo: olha, tu não és Moisés, tu não és Elias, tu não és profeta, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus, quando ouve isso do apóstolo Pedro, ele diz no verso 17, dizendo: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Quão feliz é você, Simão, porque não foi a carne que te revelou. Isso não é algo de você, não é algo humano, mas meu Pai que te revelou isso. Irmãos, e aqui eu começo a ministrar. O que é ser igreja? Ser igreja é ter comunhão com o Pai, é conhecer Jesus, é conhecer Cristo. Ser igreja não é fazer parte de uma comunidade apenas, ter uma credencial, dizer que você pertence a um grupo A, B, C. Não. Ser igreja é ter a revelação do Pai no teu coração. Infelizmente, muitos perderam a essência do que é ser igreja. Jesus, ele teve como propósito, irmãos, não é aglutinar pessoas, não é juntar pessoas. Não, o propósito dele é formar um edifício. E é por isso que diz no verso 18, olha, filha, tu és Pedro. Olha o trocadilho que Jesus faz. Tu és Pedro. Tu és fragmento de rocha. Tu és fragmento de pedra. Jesus não está dizendo sobre ti. Não. Se pudéssemos ver Jesus falando, Jesus está dizendo, aponta para Pedro: tu és Pedro. Sobre esta, ele aponta para si. Sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. A rocha que a igreja está firmada é sobre Jesus, não é sobre o homem. Se a igreja estivesse firmada sobre o homem, pode ter certeza, ela já estaria sucumbida, ela já estaria ruída, já teria sido desfeita. Jesus falou sobre dois construtores, um sábio e um tolo. Jesus disse que o tolo construiu sobre a areia, o sábio construiu sobre a rocha. Quem é o construtor da igreja, amados? É Deus. E ele construiu sobre a rocha que é Cristo. Pedro, quando prega em Atos 2, ele diz: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de esquina, pedra angular.
Cristo é a rocha eterna, em pela qual a igreja está formada e está edificada. Ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu quero pontuar aqui, irmãos, algumas coisas importantes para entendermos sobre a igreja. Quem edifica a igreja é Deus, é Ele. Nós somos materiais na obra de Deus. Todos nós temos o seu papel de importância. Todavia, não sou eu que escolho o meu lugar na igreja. Não é você que escolhe. Quem escolhe onde somos colocados é o próprio construtor. Quando uma execução de uma obra acontece, tem um projeto a ser seguido. O arquiteto, ele tem um projeto. O engenheiro tem esse mesmo projeto. Quando chega na mão do mestre de obra, do pedreiro, é o mesmo projeto. Esse projeto segue um padrão. E a edificação, ela ocorre mediante projeto inicial. Deus tem um projeto com a sua igreja. O projeto de Deus para a igreja é que nós, pedras vivas, estamos sendo edificados conforme Deus. É Ele que nos coloca, é Ele que nos põe como edifício dele. E nós temos que nos submeter àquilo que Ele tem para nós. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4, diz assim: chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra? Essa pedra é Jesus. Pedra viva, reprovada pelos homens, mas por Deus foi eleita, preciosa. Tiro 5. Escuta agora. Vós também, vós, eu, você, nós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro, ele está dizendo: olha, vocês são pedras vivas. Vocês estão sendo postos e colocados no edifício de Deus, para ser casa espiritual de Deus, para ser sacerdócio separado, sacerdócio santo. Qual é o objetivo? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso nos aponta, irmãos, que nós nos tornamos edifício de Deus. Não é para viver a nosso bel prazer. Não é para agirmos da nossa maneira e achar que somos superiores às outras religiões. Não, irmãos. É para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. A tua vida tem que agradar ao Senhor. Infelizmente, ainda há esse resquício de carne nos corações de muitos que querem viver a seu bel prazer, que acham que Deus tem que se dobrar a eles, que Deus tem que satisfazer a eles, e esquecem que Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. O governo é dele. É Ele que governa todas as coisas. E por isso que Pedro, ele está exortando aos irmãos a respeito desse entendimento que nós somos pedras vivas. Nós estamos sendo edificados para casa espiritual e sacerdócio. Verso 6. Pelo que também a Escritura afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa,
quem nela crê não será confundido. Irmãos, por que vivemos hoje com tanta confusão espiritual? Por que vivemos hoje com tanta dificuldade das pessoas entenderem o que é servir a Deus? Está faltando revelação de Jesus, irmãos. Está faltando compromisso com Cristo. Está faltando a essência de receber o senhorio de Deus na vida. Sem o senhorio de Deus na vida não há essência de vida cristã. Jesus disse que se não renunciarmos, se não nos dobrarmos diante do senhorio dele, não vai haver uma vida cristã autêntica, verdadeira. Porque ainda não estamos debaixo do governo de Cristo. Jesus nos ensinou assim a orar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Mas muitos não podem orar assim, porque eles têm um reino próprio, têm um governo próprio, têm o eu, o trono, tem o governo no seu próprio coração. E quando na verdade, irmãos, nós precisamos aprender, Jesus, ele quando estava ali no Getsemane, que ele chama os discípulos para orar. E ele diz: orar, vigiai e orai. Vigiai e orai para que não caísse em tentação. E ele por 3 vezes, ele retirou-se dos seus 3 mais chegados. Foi orar e voltou, encontrou-os dormindo. Ele tinha uma agonia. Agonia essa que Lucas escreve, que ele transpirava as grandes gotas de sangue e caía ao chão. E na sua oração ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Eu pergunto, irmãos, se essa geração atual de crente estivesse no Getsemane, que oração faria? Quais seriam as reivindicações que fariam se estivesse no lugar de Jesus? Ele é o Filho de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que mesmo em lágrimas ele clamou àquele que o podia livrar. Mas ele entendia, tinha um propósito. A cruz era o caminho, a cruz era um projeto. E por isso ele não sai fora do plano, não sai fora da vontade de Deus. E ele diz: Pai, se for possível, passa. Mas se não for possível, eu vou tomar o cálice, eu vou beber. Está faltando essa autenticidade do coração dos crentes, dizer: Senhor, se for possível passar essa luta, amém. Mas se não for possível, eu vou enfrentar, eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou aprender a lição que tu tiveres que me ensinar. Tu és o meu Pai e eu confio em ti. Está faltando esse relacionamento, irmãos. Jesus disse: Pedro, foi o Pai que te revelou. Mas cadê essa revelação no coração? A igreja atual. Nós estamos no projeto, irmãos. Leitura bíblica em 90 dias. Aqui está a folha. Começou dia 1º de setembro. Mas qualquer momento você pode começar. Plano de leitura bíblica para 90 dias. Qual é a maior deficiência da nossa geração? Leitura da palavra de Deus. Está faltando Bíblia no povo. Está faltando conhecimento de Deus. Está faltando disposição para ler a palavra. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. Você não está administrando bem o teu tempo. Porque o tempo é igual para todos, irmãos. Ninguém tem 1 minuto a mais em qualquer dia do que outra pessoa. Todos nós recebemos 24 horas iguaizinho. Igualzinho para mim, para você, para qualquer um. A questão é como é que nós administramos o nosso tempo. E infelizmente muitos têm gastado
tempo demasiado com coisas fúteis, vãs, que não somam, e não separa o tempo. O seu tempo para Deus, o seu tempo para a palavra, o seu tempo para conhecer o Senhor. Irmãos, nós só temos uma vida. Só uma vida. E parece-me que os cristãos não entenderam. Mas pastor, isso é o óbvio. Sim, mas eu estou falando óbvio. Nós só temos uma vida. Nós só temos esse tempo agora para nos preparar para a eternidade. Se você desperdiçar, se você jogar fora, você não terá outra vida. Você não tem outra chance, você não tem outra oportunidade. O nosso tempo de ser igreja é agora, irmãos. O nosso momento de ser igreja é nesse tempo. E eu anotei uma coisa aqui. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Se você abrir a internet, você vai ver inúmeros edifícios que caíram. Erros de cálculo, erros de projeto, terremoto, má estruturação, produtos que foram utilizados de má qualidade. N situações que levam o edifício à ruína. Eu quero dizer para a igreja: Deus não errou o projeto. A igreja nunca ruirá. A igreja permanecerá firme até o fim. Mas tem uma questão que eu preciso dizer. O fato de termos várias pessoas que acabam se perdendo da igreja não significa que Deus errou. Significa que aqueles elementos em que pela qual poderiam estar sendo colocados no edifício de Deus, eles por si próprios abandonaram, rejeitaram, escolheram voltar atrás, escolheram tomar seus próprios caminhos. Escuta, é claro que quando nós fazemos a analogia de um edifício, aí não aplica-se dessa forma, porque não, pastor, mas esses objetos são imateriais, eles não têm autonomia. Mas quando falamos de igreja, nós não falamos que a igreja é apenas o edifício. É por isso que encontramos várias características de analogia para a igreja. A igreja também é rebanho de Deus. A Bíblia aponta que a igreja é um rebanho. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Bota aí, João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A igreja é um rebanho. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. É interessante que as ovelhas, elas têm a sua autonomia, elas conhecem a voz do pastor, mas porém, na sua tolice, quando uma toma um rumo, outras deixa de ouvir a voz do pastor e se desvia e vai atrás daquelas ovelhas que se desviaram. Porém, o pastor, por mais que queira salvá-las, se elas se enredarem pelos seus próprios caminhos, nunca mais conseguirão regressar para o aprisco. Temos visto na história da igreja quantas e quantas ovelhas que fugiram do aprisco, que saíram do aprisco, como filhos pródigos que achavam que voltaria quando queriam, que poderiam se divertir a seu bel prazer, e que quando quisesse voltava para o rebanho. Não, o pastor está lá esperando, Jesus está lá me esperando. Isso é um mito, irmãos. Isso é um engodo, isso é um engano. Porque pode ser que você, como ovelha, não vai encontrar nunca mais o seu caminho de volta. Por mais que o pastor grite pelo teu nome, dependendo de onde você estiver, você não acha mais o caminho de volta. Lembre-se, em Gênesis capítulo 22, claro que ali tem um ato providencial. Lá em cima do Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, que Deus aceita a obediência de Abraão e diz que ele não precisava sacrificar Isaac. Ele levanta os olhos e vê
cordeiro preso em um arbusto, preso em um local que ele não conseguia sair. Ele tornou o sacrifício. Mas eu quero apontar nesse momento de uma maneira diferente. Escuta, aquele cordeiro que estava preso ali, ele nunca mais conseguiria por si próprio sair dali e regressar. Mas quem foi que colocou ele ali? Foi a escolha dele. Foi ele que foi para lá. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A igreja é rebanho do Senhor. Você precisa ouvir a voz do sumo pastor. Jesus tem falado com a igreja, Jesus tem ministrado a igreja, Jesus tem insistido comigo, com você. O grande problema é nosso coração às vezes se revela como corações rebeldes, como corações que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem se submeter ao Senhor. Em Atos, capítulo 20, verso 28. O apóstolo Paulo disse: olhai, pois por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse texto nos mostra uma revelação tremenda da igreja, porque a igreja é chamada de duas coisas. Primeiro, rebanho de Deus. Segundo, igreja de Deus. Tem dono. A igreja tem dono, irmãos. A igreja não é dos homens. A igreja não pertence a grupos. A igreja não pertence a denominações. A igreja tem dono e pertence ao Senhor. Foi Ele que pagou o preço. É isso que a Bíblia diz. Ele resgatou com seu próprio sangue. Foi preço de sangue que custou para mim e para você estar aqui hoje cultuando. E por isso precisamos valorizar a posição que Deus colocou a mim e a você. Valorize ser igreja. Valorize caminhar com Deus. Valorize a palavra de Deus. Paulo ele exorta: olha, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Bota o 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não voltarão ao rebanho. Paulo, quando está despedindo dos anciãos de Éfeso, ele diz: eu sei, vai vir lobos que haverão de entrar no meio do rebanho, que serão cruéis, não vão voltar. Igreja, acorda, abre os teus olhos espirituais. Enxergue a graça, enxergue o amor de Deus por você. Satanás, ele age como ladrão. O texto de João 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Essa é a intenção de Satanás: roubar, matar e destruir. E ele vai fazer o que? Ele vai agir assim, como lobo, tentando ser leão, como serpente. E a ovelha, como é um animal um tanto quanto tolo. É fácil, é uma presa fácil. Por isso, para que a ovelha não seja destruída, ela tem que estar onde? Perto do pastor. Tem que estar dentro da prisca. Ela não tem defesa própria. Você não tem defesa própria. O que te defende é Deus. Quem te guarda é Deus. Se você estiver nele, diz Jesus: edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando você está no aprisco de Deus, quando você está no rebanho de Deus, as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Mas você tem que estar como igreja. Não é dentro da sua autonomia, do seu coração: faço o que eu quero, faço o que eu acho, faço o que está na minha teia. Não, tem que estar debaixo da direção, governo de Cristo. Bota 28 de novo. Não, 28. Verso 28. O anterior aqui está. Capítulo 20, verso 28. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo assim: olha, o Espírito Santo
vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Eu quero somente avançar aqui, chegar num outro ponto das horas de avançar. Mas eu preciso aqui ressaltar uma coisa, irmãos. A igreja tem dono, e quem é o dono? É Deus. Às vezes vejo as pessoas dizendo assim: olha, eu não ouço homem, eu não me submeto a homens, eu não me submeto a pastores, eu não me submeto a pessoas. Querido, você está agindo completamente contrário ao conselho de Deus. Pois a Bíblia está dizendo aqui, Paulo falando para aqueles anciãos, para os líderes da igreja: por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar da igreja de Deus. Ministério não é uma coisa que você compra, que você ganha, que alguém te concede, não. Ministério quem dá é Deus. Paulo está dizendo: olha, o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar. O ato de apacentar o rebanho de Deus não pode ser escolha própria. Vemos hoje, de fato, muitas igrejas com sérios problemas. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo que constituiu. Não é o Espírito Santo que direcionou. Não é algo gerado pelo próprio Deus. Mas, entenda uma coisa: quando Deus levanta homens sérios, mulheres sérias para liderar o rebanho, é porque é a autoridade que Ele constituiu na igreja. Eu só estou aqui, irmãos, é porque Deus me colocou nesse lugar. Por isso eu tenho muita responsabilidade em apacentar, em cuidar, em conduzir. Todavia, jamais conseguirei conduzir quem não quer ser ovelha, quem não se submete como ovelha, quem não tem postura de ovelha. Porque a Bíblia está dizendo sobre ovelhas para ser apacentada. Mas eu quero terminar sobre a igreja. Anotei aqui algumas coisas mais, mas eu quero terminar com o último ponto. Claro, o último ponto daquilo que eu anotei. Falei a igreja como edifício, como rebanho. Mas quando a Bíblia fala que a igreja é noiva, Efésios capítulo 5, eu acho que o verso 27, Paulo, ele fala isso: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O capítulo 5, a partir do verso 25, Paulo fala de relacionamento. E é interessante que ele diz, no verso 23 assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Depois, no verso 31, verso 32, ele diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. A igreja é noiva, noiva de Cristo. Qual é o papel de uma noiva? Uma noiva está aliançada, a noiva está comprometida, a noiva tem dom, a noiva está se preparando para um casamento. Então, por isso, a noiva, ela precisa a cada dia se preparar para o dia da festa. Ela não pode flertar com outros homens. A noiva, ela tem um dono, seus olhos estão focados no seu noivo. A sua vida está idealizada para o noivo. A igreja não pode flertar com o mundo. A igreja não pode se aliançar com as coisas da terra. A igreja tem que ser pura, tem que ser imaculada. A igreja tem que ser santa. Deus está nos chamando, irmão, para a santidade, para a pureza. Deus está nos chamando para sermos somente dele. Os teus olhos têm que estar focados unicamente no Senhor. Não tire os seus olhos do céu. Não tire os seus olhos de Deus. Não flerte com o mundo, não flerte com o pecado. Porque se você flertar com o mundo, com o pecado, Jesus volta e você fica. Duvido. Qual é o noivo que quando chega para o casamento, ele chega na porta da igreja e ele encontra sua noiva flertando com outro homem, se ele vai casar? Não casa. Não casa.
doer o coração dele, mas vai dizer: você não é fiel comigo agora, não vou te levar para casa. E esta é a palavra que eu deixo quando Jesus voltar. Se você não estiver fiel no teu coração, ele vai dizer: não vai para casa do meu pai, não te levarei comigo. E para que nós possamos subir, irmãos, e sejamos fiéis ao Senhor como noiva de Cristo, santa, pura e imaculada. Se coloque de pé, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós oramos pela tua igreja, Deus. Oramos pelo teu povo, por este rebanho. Deus, cuida da igreja Emanuel em Évora. Cuida, Senhor, da igreja Emanuel aqui em Portugal. Senhor, derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Ó Deus, visita, Senhor, a congregação de Vendas Nova. Deus, nós profetizamos, Senhor, a tua bênção sobre esta casa, sobre este ministério. Deus, cumpra as tuas promessas, cumpra os teus propósitos, no nome do poder de Jesus. Que no nome de Jesus o teu propósito venha ser cumprido firmemente na vida da igreja. Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. No nome de Jesus. E senta as mãos. Que o grande